Recording in progress. Você comeu o abacaxi, eu já estava de olho aqui. Muito bom dia, Boker Tov, muito bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está na sinagoga ainda, curtindo o Bar Mitzvah. Bom dia para essa mesa cheinha. Bom dia para quem está online com a gente, todo mundo. Essa semana o nosso estudo vai estar em Pekudei, que é o último livro de Êxodo, de Shemot. E eu confesso que eu acho sempre um desafio, já falei isso na semana passada, mas repassar tudo que foi feito pela terceira vez é um desafio que quem vai conduzir a gente é o Ricardo Gorodovich, que normalmente dispensa a apresentação, mas a gente tem que falar algumas coisinhas, enfim, mas não vou falar nada não. Ricardo todo mundo já conhece, é diretor na área de cultura, de religião, já foi presidente da área, enfim. Eu estou até curioso, né, porque antes de passar para o Ricardo, eu lembrei de um negócio que eu queria falar, que todo ano a gente lê esta mesma passagem. Seria bom a gente ver se consegue um pouco mais de silêncio lá do outro lado. Não sei se a gente vai conseguir. Mas todo ano a gente lê o mesmo livro, a mesma passagem. Nesse caso aqui, a gente já leu que Deus pediu para separar, a gente já leu que ele repassou tudo que separou para montar e agora vai falar sobre o que ele presta conta sobre essas duas etapas, ou seja, planejamento, execução e prestação de contas. E eu vou deixar a prestação de contas para o Ricardo, tá bom? Obrigado, Ricardo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos. Como o André falou, existe um foco muito grande da Parashat Pekudei sobre o Mishkan, sobre o qual boa parte do livro de Shemot versa. A gente tem pelo menos 4 parashot que se dedicam quase que exclusivamente ao Mishkan. O que é muito, se a gente pensar que a criação do mundo é descrita em poucos parágrafos, a entrega do Lukot Abrit, dos mandamentos no Sinai, é descrito em poucos parágrafos. Até aparece mais do que uma paraxá em Yitro e também em Kitissá, mas de qualquer forma, e aparece de novo depois em Dvarim, mas de qualquer forma trechos pequenos. E isso nos obriga a refletir sobre a função do Mishkan. Nos obriga a pensar do por que esse Mishkan aparece com tanta frequência. Deve haver alguma coisa além da simples construção de uma casa, de um santuário, de um local, para justificar que esse Mishkan apareça com tanta frequência. E, dentre várias possibilidades, eu acho que talvez a gente possa começar falando sobre o fato de que a gente tem para o Mishkan, ou seja, esse santuário, esse tabernáculo, né, a gente tem o uso na Torá de 2 nomes diferentes. Eventualmente é chamado de Ohel Moed, a casa de reunião, a casa de encontro, e eventualmente é chamado de Mishkan. E os nossos sábios, evidentemente, se debruçaram sobre isso, né, pesquisando e procurando identificar o porquê da utilização dessas 2 formas de apresentação do mesmo lugar, da mesma construção, e chegaram a algumas conclusões, não necessariamente definitivas, mas chegaram a algumas conclusões. E talvez a mais estruturada e bem fundamentada delas seja de que Ohel Moed, a casa de encontro, a casa de reunião, era o nome dado ao Mishkan antes que houvesse um Mishkan. Então, isso seria uma tenda, né? Ohel é tenda, onde havia como referência, né, aquele lugar para encontros. Alguns dizem que essa seria a casa de Moshe. Moshe viveria em Ohel Moed.
E, de fato, a gente deve pensar que há uma sequência cronológica dentro dessa estrutura. Ou seja, num determinado momento, houve a saída do Egito, houve a saída da escravidão, e muitas vezes o povo precisava de ordens, de orientações, né? E essas orientações que eram dadas também podem chamar de pkudim. As orientações também podem ser chamadas de pkudim. Da mesma forma que pkudei, que começa a nossa paraxá, nesse caso não é traduzido como orientações, mas como explicações, como registros, numa prestação de contas que Moshe pretende fazer do que foi utilizado para a construção do Mishkan, né, que é como começa essa nossa paraxá. Então, essa Ohel Moed, ela tinha essa função, e quando Moshe desceu com as Luchot Abrit, a gente sabe que as primeiras foram quebradas, depois foram escritas outras, quando ele desceu com essas tábuas da lei, isso precisava estar em algum lugar. E onde isso estava? Muito provavelmente em Ohel Moed. Não havia Mishkan ainda, né? O Mishkan foi construído a partir de, ou seja, já tinha essa função de também ser um lugar onde seriam guardadas as tábuas da lei, as Luchot Abrit. Quando finalmente, então, o Mishkan foi construído, de certa forma é como se ele tivesse fundido as duas funções, aquela casa de reunião, com o local onde Deus assim disse, né, iria habitar entre vocês. Né, ele, quando orientou a construção do Mishkan, Deus, através de Moshe, Deus informa que esse Mishkan deve ser construído, porque dessa forma Deus vai habitar entre vocês. Então, dentro dessa dualidade, né, de uma tenda de encontro e de uma construção para que Deus esteja entre nós, né, a gente tem uma terceira etapa dessa construção, né, dessa localização, dessa referência em relação a Deus, que é a construção posterior do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém. Então a gente tem três elementos aqui: Ohel Moed, Mishkan e temos Beit HaMikdash. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Quando, no final da paraxá, o tabernáculo está pronto, né, o Mishkan está pronto, a gente é informado de que a presença de Deus ali se tornou tão presente, uma nuvem desceu sobre o tabernáculo, e era uma nuvem tão densa que nem mesmo Moshe conseguia entrar ali. O que, de certa forma, parece ser razoável, ou seja, se era para que Deus estivesse presente, é razoável pensar, bom, talvez esse não seja um espaço para humanos. Mas ele foi construído de forma humana, né? A gente tem nessa paraxá toda a narrativa de quanto de ouro, e quanto de prata, e quanto de cobre, e quanto de tecidos os mais esmerados possíveis foram feitos, de que forma que isso foi construído, como isso foi reunido, os objetos que havia ali, tudo muito bem detalhado, tudo muito bem descrito. A gente sabe que é uma construção humana. Deve haver ali um espaço para o homem, né? Mas esse espaço, de fato, ele vai surgir justamente no livro que segue a paraxá de Pkudei, que é o livro de Vaikra, onde são descritas todas as ações que devem ser executadas dentro do Mishkan, a partir da existência do Mishkan. Então a gente vê que existe uma ocupação do espaço, e depois uma interação, né, do homem com esse espaço, que vai permear o livro de Vaikra. E quando a gente pensa dessa forma, a gente pode imaginar que essa função, né, de trazer a presença de Deus de uma forma mais tangível, né, seja algo necessário para cada um de nós. E, no entanto, o começo da descrição, né, o começo da narrativa bíblica, não há um local específico para sacrifícios ou para toda a prática dos serviços, né, de Avodat Kodesh, daquilo que deve ser feito em relação a Deus. A gente não tem isso em todo o livro de Bereshit,
né? O livro de Bereshit não tem um Mishkan, não tem um local onde Deus esteja presente. E talvez isso se dê porque o livro de Bereshit é um livro que trata dos indivíduos. É um livro que trata de personagens que atuam de forma, cada um separadamente. Enquanto que em Shemot, né, o livro que a gente está acabando hoje, que vai acabar no Shabat de manhã, a gente está falando da construção de uma sociedade. E existe uma diferença muito grande do comportamento pessoal para o comportamento coletivo. A gente não tem dúvida nenhuma de que, no nosso momento atual, né, as pessoas são levadas a um comportamento coletivo, e as redes sociais mostram isso muito claramente, muito mais exaltado, muito mais radical, muito mais extremista do que cada um individualmente parece ser. E dentro dessa visão de que a construção, né, de uma sociedade se dá em Shemot, somente a partir daí é necessário ter um local de referência. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, e eu pensar na época em que se estava no Egito sob a escravidão, a gente vai ver que ali havia muitos templos, mas havia uma referência de Deus para os egípcios muito clara, que era o faraó. O faraó era essa referência. E uma autora americana escreveu de uma forma muito interessante que a relação que havia dentro do contexto do Egito entre as pessoas, né, entre a população, e também, muito especialmente, entre as pessoas e Deus, ou a ideia de Deus que se havia ali, era uma relação que, de acordo com Buber, a gente pode chamar de uma relação eu-isto. Ou seja, algo, não uma relação que seja de igual para igual, não uma relação que permita, né, algum tipo de interação efetiva. É uma relação de domínio, né? A gente domina as coisas. E essa relação de domínio, ela se dava tanto do faraó para a população, para os escravos, mas se dava também em relação ao faraó e Deus. Deus era algo que esse faraó dominava. Quando a gente vem para um ambiente de liberdade no deserto, essa relação vai ser modificada. E ela vai ser modificada de uma forma muito curiosa. Ela passa a ser uma relação eu-ele. Ainda uma relação distante. Ainda uma relação que, de certa forma, exige uma tentativa de compreensão daquilo que nos é remoto, mas que ainda assim, de alguma forma, nos é pertinente. E essa compreensão eu-ele nos levou ao bezerro de ouro. O bezerro de ouro foi construído dentro dessa noção de distanciamento, e eu preciso trazer para perto algo que eu possa me relacionar de forma mais íntima. E dentro desse contexto, o bezerro de ouro foi construído. Quando o bezerro de ouro é construído, passa a ser necessário transformar uma relação eu-ele para uma relação eu-tu, né, que é a base do pensamento de Buber. E essa relação eu-tu é descrita, né, por Moshe a partir da palavra divina, transmitindo a palavra divina, no momento em que Deus diz: construam um Mishkan para que eu possa estar entre vocês. Então, a ideia do Mishkan é uma ideia de uma relação muito próxima, muito íntima. E dentro desse contexto é que o Mishkan é construído. E por isso é que cada pessoa que estava ali tinha que contribuir para a construção do Mishkan. Cada um tinha que fazer parte dessa relação eu-tu. De certa forma, isso se perdeu mais adiante. Porque quando o Mikdash é construído, e ele é construído com toda a pompa e circunstância, né, que havia sido originalmente pensada por Davi e finalmente construída por Shlomo, quando isso é construído, aquela casa era uma casa distante do povo. Era uma casa habitada por uma elite
da qual o povo, de alguma forma, se relacionava de forma remota. Então, o Mikdash, de certa forma, nos levou de novo para uma situação de eu e ele. E muito poucos eram aqueles que percebiam isso com clareza. E esses poucos a gente chama de profetas. Os Neviim, eles nos trazem essa palavra. Não adianta fazer sacrifícios no templo se você não tiver um comportamento ético. Né? Os profetas mencionam isso o tempo todo, essa é a essência da palavra profética. E quando o templo é destruído, cria-se uma oportunidade para que a gente possa novamente construir um Mishkan. E esse Mishkan, ele tem um formato muito interessante, porque ele resgata a ideia de Ohel Moed, de um local, uma tenda de encontro. E essa ideia é o Beit HaKnesset, é a sinagoga. Beit HaKnesset é um local de reunião. Antes de mais nada, pelo próprio nome. Ele é um local de reunião entre nós e ele é um local de reunião com Deus, transformando aquela relação mais distante novamente numa relação mais próxima. Eu tenho a impressão de que quando a gente faz esse percurso, né, do eu isto, do eu ele, para um eu tu, a gente está, de certa forma, se aproximando de uma visão que essa paraxá nos traz de uma forma metafórica, né, ilustrativa, que é a presença constante de Deus em meio ao povo, através de uma nuvem que podia ser percebida. E essa nuvem, ela descia sobre o Mishkan, e quando ela se elevava, então era o momento do povo se colocar em marcha, colocar novamente em direção. Essa ideia de uma nuvem, né? Nuvem é algo etéreo, né? E se a gente estiver indo para a Serra de Petrópolis, a Teresópolis, pega uma neblina, a gente percebe que a gente está no meio da nuvem, né? A gente faz parte da nuvem, de alguma forma. E a ideia, né, dessa nuvem é a realização tangível do conceito de habitar entre vocês. De alguma forma, eu acho que a gente consegue construir, e particularmente nesse ambiente aqui das quintas-feiras, a gente consegue construir um Mishkan dentro do Beit Knesset, mas a gente consegue ter uma nuvem que permeia a gente. Tem uma frase de Deleuze, se eu não me engano, que diz que é preciso polir as lentes conceituais para que a gente possa enxergar o invisível. E eu acho que o que a gente faz aqui nos nossos estudos é o tempo todo trabalhar nesse polimento dos nossos conceitos, do nosso entendimento do judaísmo, de Deus, da nossa relação com esse Deus, que a gente quer que seja muito próxima, e de que forma isso nos aproxima a todos. Muito bom. Eu tô anotando essa última frase que você falou. Obrigado, Ricardo. Primeiro, sensacional, porque como que a gente sai da prestação de contas, que é uma coisa tão óbvia, né, tão numérica, né? Você tem a quantidade disso, foi entregue uma quantidade daquilo, de ouro, de prata, de coisas, de tecidos e etc e tal, de pedras, para uma reflexão que termina justamente com essa provocação, que é, vou repetir aqui, tá? É preciso polir as lentes conceituais para que a gente possa enxergar o invisível. A gente está aqui sempre buscando o invisível, ou tornar o invisível talvez mais visível, mais compreensível, né? Vamos chamar o invisível de uma coisa intocável, em qualquer coisa, né? Impossível, e a gente está sempre
limpando o óculos para ver se o in sai da frase, torna tudo tocável, possível, visível, e é o que a gente estuda aqui, achei isso sensacional. Também queria fazer um comentário, aí é mais até uma pergunta, vou deixar aqui, talvez o Germano possa ajudar a gente, que está sempre de olho na Haftará, mas quando você fala da terceira etapa, que é a construção do templo em Jerusalém, se eu não me engano, é a Haftará de Pekudei, que fala da construção de Salomão. Acho que a gente não vai ler porque esse Shabbat Rosa Isso. tem uma Haftará especial. Mas no caso do estudo, é ligado ao templo de Jerusalém, que está conectado justamente com essa construção aqui da tenda, do Mishkan, enfim, do que seja. Enfim, era só umas... É uma Haftará que é extraída de Melachim, que fala sobre a construção do templo por Shlomo. Ok, então está aberto aqui com os microfones, por favor, para que todos que estão online possam ouvir e participar. Então, vamos começar aqui com o Daniel, vai. Eu queria te fazer, você falou sobre como montar uma sinagoga. Eu queria saber se você pode montar uma sinagoga sem que tenha uma Torá. Vamos pegar um ambiente e todo mundo que vai participar dessa sociedade vai aceitar que ele é uma sinagoga, mas não necessariamente tendo uma Torá. Tem um espaço de reza, mas sem ter uma Torá. Eu pergunto isso porque outro dia, ultimamente, eu vi uma conversa que o nosso antigo Rabino Dario quer abrir uma sinagoga. Eu falei, mas onde ele vai arranjar uma Torá? Não sei, parece que vai ser sem Torá. Aí você falou no assunto, eu fiquei nessa dúvida. Pode abrir uma sinagoga sem ter uma Torá? Imagino que foi uma pergunta, eu vou tentar responder. A sinagoga, ela surge como um local de reunião e um local de estudo. E para que você estude, é preciso você ter a disponibilidade do que é que você vai estudar. Você pode estudar algo a partir de um conhecimento oral, mas você pode e deve estudar também a partir de escritos que você conhece e que você preza e pretende conhecer mais. Como a sinagoga, de certa forma, acabou incorporando, né, a ideia de um local em que você tem uma liturgia a ser praticada, né, independente de qual liturgia seja essa, desde muito cedo as sinagogas assumiram, né, o aspecto de ser um local onde há o estudo da Torá. Então, o estudo da Torá faz parte dessa liturgia. E fica difícil a gente estudar a Torá sem Torá, né? Recentemente eu tive num local em Israel, numa cidade que era a principal cidade do Galil, na época dos romanos em Israel, e nessa sinagoga fizeram um filme para mostrar um pouco como era. Na época havia um Bet Midrash, né, um lugar de estudo, e as pessoas estudavam em Zugiot ou em Havruta, né, ou seja, pares, um discutindo com o outro. E no filme parece uma pessoa que veio do nosso tempo e chegou naquele tempo onde o Bet Midrash estava sendo utilizado, e ele justamente pergunta para o par dele de estudo, mas onde é que estão os livros, né? E ele responde, estão aqui, né? Mas para estarem aqui, ele já estudou um bocado, né? Então, como a gente não tem essa capacidade de ter tudo aqui, talvez o André Nudeman tenha, mas ter tudo aqui, então a gente precisa da Torá. E a gente elege fazer, né, da nossa sinagoga um elemento também de vínculo com a nossa história, né? Então nós temos um Ner Tamid, né, da mesma forma que existe uma descrição de um Ner Tamid, muito comum que a gente tenha uma menorá, né, um candelabro dentro da Torá, da mesma forma que havia um candelabro no Mishkan e depois no Bet Mikdash. E também nessa paraxá em particular é mencionada a existência da parochet, que cobria a arca. Né? Parochet é uma cortina, né? Uma cobertura. E essa cobertura a gente tem aqui fechando o nosso Arona Kodesh. Então, para que todos esses elementos de vínculo estejam disponíveis, né? E a gente com isso perceba que a nossa sinagoga é um elo numa corrente contínua, eu acho que é importante que a gente tenha, sim, um Sefer Torá numa sinagoga. É muito comum se iniciar uma sinagoga sem um Sefer Torá. Mas é um momento muito especial quando se adquire ou se recebe como uma trumá, como uma doação, um Sefer Torá para aquela sinagoga. Então, é algo muito importante, muito relevante.
Então, pode existir sinagoga sem Sefer Torah? Pode, mas não é a mesma coisa. Tá, vou passar para o Marcelo. Eu acho muito legal isso que eu tinha até começado a falar no começo, que a gente lê o texto todo ano ele é diferente, todo ano vem alguém aqui diferente e traz uma interpretação. Então, minimamente, eu acho que se a gente leu esse textinho, nem que tenha sido ontem à noite, dá passada rápida na Paraxá, e ouve o Ricardo com essa condução, acho que a gente fica cheio de questionamento. Então, vou deixar o questionamento agora para o Marcelo. Ricardo, obrigado aí pelo teu estudo. É só mais uma pergunta complementando o Daniel. E se você, quando você, obrigatoriamente, você recebe uma Torá, uma doação, como você falou, você já tem que estar com o Arona Kodesh pronto, não tem, depende... Acho que as coisas são mais ou menos simultâneas. É muito comum, mesmo naquelas sinagogas que não têm um Sefer Torah, que existam livros disponíveis, né? Um Humash, por exemplo, para que você possa ler a Torá, ainda que você não esteja lendo da Torá, né? Então, é normal que você tenha um armário de livros, etc. Isso sempre vai ter. Mas, em geral, um Arona Kodesh, da forma como nós utilizamos, é utilizado para guardar o Sefer Torah. Então, as duas coisas vão mais ou menos em conjunto. Só Janete, depois o Hélio, por favor. Bom, depois eu já venho achando, quando o Ricardo fala, eu já venho sabendo que não tenho o que adicionar. Mas isso é de muito que eu sei disso. Agora, só querendo então aproveitar para a gente colocar no contexto histórico, já que da pergunta do Daniel, botar a Ari nesse contexto histórico. Queria lembrar aqui que quando a Ari foi fundada por imigrantes, teve alguns imigrantes que largaram tudo, mas trouxeram uma Torá. Tá? É assim que a Ari pôde começar. E, além disso, já a Ari também deu o troco, que quando nós temos, talvez até demais, Sifrei Torá, e nós já demos para uma outra congregação na Ásia. Foi aonde, Ricardo? Xangai. Foi para Xangai, uma Torá da Ari, foi para Xangai, uma Torá antiga, foi para Xangai, onde tinha uma sinagoga que não tinha uma Torá. Entende? Então, isso, quer dizer, aí a gente vê a importância, né, que a sinagoga, para ser uma sinagoga, tem que ter uma Torá. Só botando isso em contexto. Eu vou, antes de passar para o Hélio, eu vou ler uma mensagem que o Charles... complementa isso. Essa Torá que veio de Xangai, ela veio na mão do nosso grande cantor Aronson, que muita gente conheceu e foi aluno dele para fazer bar mitzvah e tal. Quando ele veio de Xangai, fugiu da Alemanha, foi para Xangai e veio para cá. Trouxe essa Torá. E há 10 anos atrás, essa Torá, ou talvez um pouco mais, quando teve um congresso aqui, judaico, reformista, essa mesma Torá foi devolvida para Xangai. Foi a mesma. Né? Então, isso é histórico da Ari. Mas aí a gente passa por um outro capítulo quando a gente falar só daqui da sinagoga. Vou passar, antes de passar por ele, complementando isso, o Charles mandou uma mensagem, eu queria compartilhar com todo mundo, ela é um pouquinho grande.
Os judeus alemães no Rio, em sua maioria refugiados do regime nazista a partir da década de 1930, reuniam-se no Centro 33, referência a 1933, ano da ascensão do nazismo na Alemanha, para prestar informação e assistência uns aos outros e também realizar serviços religiosos pelo rito liberal alemão. No arquivo histórico da ARE, encontra-se a carta de 26 de agosto de 1938 do Comitê de Assistência à Imigração, Agudat Yisroel Berlim, que avisa que a sinagoga de Wetzlar an der Lahn, desculpa a minha pronúncia, com 70 quilômetros de Frankfurt, iria disponibilizar um sefer para esse grupo de imigrantes do Rio e que o sefer seguiria no vapor Arcona em 3 dias. Este sefer foi assim salvo uma palavra alemã que eu não vou falar o nome, Reichspogromnacht, noite de 9 de novembro de 1938, conhecida como Noite dos Cristais, quando sinagogas foram vandalizadas, queimadas e demolidas em toda a Alemanha. A ARE começou sem sefer. Então, por favor, Hélio, obrigado, Charles. Aí teve até uma coisa, desses cifreitorá que vieram, deve ter sido esse. Alguém teve que ir se explicar na alfândega o que era aquilo, mas eles ainda não falavam muito bem português e explicaram dizendo que eram roletes da lei. Isso tem registrado. Vamos lá com o Hélio, por favor. Por favor, Hélio, desculpa o alongado aqui da história da ARE. Obrigado. Ricardo, mais uma vez, parabéns. Como a Janete diz, é difícil acrescentar qualquer coisa, mas a gente sempre encontra, né? Sempre tem alguma coisa para falar. E eu me lembro dessa entrega eleitoral, acho que foi em 2015, o Ricardo era até presidente, quando teve o Connection, em 2015, e 9 anos antes, em 2004, 11 anos antes, em São Paulo, também, num evento da Old Union, foi entregue uma Torá também para uma congregação na Alemanha, em São Paulo, na CIP, um sefer que tinha vindo da Alemanha e voltou. Eu tive uma experiência pessoal muito interessante. Eu participei da fundação da CJB e fui o primeiro presidente. E quando começou a CJB, não tinha uma Torá. E a gente fazia os serviços religiosos sem Torá. E eu tive o mérito de, numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos a trabalho, trazer um primeiro sefer emprestado do movimento conservativo. E cheguei aqui na alfândega, também tive que explicar lá para a alfândega o que era aquele volume enorme e tal, mas felizmente tem até isso numa publicação no jornal, o fiscal da alfândega perguntou, mas é uma Torá mesmo? Eu disse, é uma Torá mesmo. Enfim, mas eu queria acrescentar um ponto, além do que da explicação completa do Ricardo sobre uma sinagoga, eu acho que é importante ter um outro elemento. As várias denominações têm maneiras diferentes, às vezes, de criar uma nova sinagoga. Mas tem um elemento que se chama Nussar, que eles é o costume da sinagoga. O costume de uma sinagoga é algo similar a onde você vai no mundo, em qualquer lugar, independente do rito, você se sente numa sinagoga, pela maneira como é feita a reza. Tem Nussar Sefaradi, tem Nussar Ashkenazi, tem Nussar do Rabado e de outras denominações. Obrigado. É sensacional, né? Como é que através do estudo que o Ricardo traz, não precisando pontuar os registros específicos, falando dos templos, dos encontros, do Mishkan, ou o que quer que seja, ou do Templo de Salomão, a gente aqui começa a reavivar a memória de várias coisas, né? Então a família Meckler mandou aqui o Arona Kodesh da antiga sinagoga de Campos, que se encontra perto da sala do Rabino, é uma estante normal, com uma parte fechada. A Torá está no Museu Judaico. Estamos aqui lembrado do comentário. Então agora vamos ouvir, bem-vinda, dona Lucy
Salem? Obrigado em contribuir e participar aqui com a gente. Bom dia, eu estou um pouco assim nervosa de estar falando nesse grupo, no nosso grupo, porque nunca tive aqui, mas eu tomei coragem. Porque sempre a contribuição é importante, a gente poder esboçar o que está dentro da alma da gente. Então, eu não vou talvez falar de tantas coisas assim, sinagoga, que vocês falaram já muito bem, mas eu queria colocar alguma coisa muito importante que eu sinto nessa paraxá de Pekudei, é a importância de nós, seres humanos, que estamos aqui, que somos parte, né, do que Deus quer atingir. É para nós tudo isso que Ele cria, não é isso? Então, ele fala que, Pekudei fala muito de nós, da nossa insegurança, da nossa falta de paciência. O que veio acontecendo nos 3 tempos, quando foi criado o bezerro de ouro, por quê? Por que criou? Por causa da precipitação, de não esperar Moisés voltar, e todas as coisas que a gente sabe que aconteceram, e que sempre tem paciência. E quando a gente vai nessa construção do tabernáculo, coisa que é importante é que a gente colocou, se fez construir ele com uma ordenação. Agora é isso, agora é aquilo. Ele fez as etapas e depois a montagem, esperou o tempo certo da montagem. Porque tudo o tempo certo é o tempo da paciência que a gente tem que ter para saber a vontade de Deus naquele momento. Então, ele fala essa impaciência. E essa impaciência é que faz com que nós erramos. Nós não temos paciência, nós não esperamos o outro, nós não temos paciência em casa, na família, de esperar, no dia a dia. E aí a gente vai, porque falta fé. A gente é humano, e aí aquela dor, impaciência, a gente corre e perde o tempo de Deus. Então, ele fala que a gente precisa do tempo dele. É isso que ele quer dizer. O tempo que a gente espera, arruma para depois colocar, é o tempo dele. Que a gente não dá. Ele vai dar na hora que ele acha que tem que dar. E nós temos que ter essa paciência. E essas perdas, idas e vindas, é isso. Então, é preciso que, nessa história toda, essa construção desse tabernáculo, é preciso que ele esteja com a gente e cada um construa o seu próprio tabernáculo, para que a gente possa usufruir das belezas que Deus quer dar a gente. Porque a construção constante, reconstrução do nosso tabernáculo, nos vai dar ferramentas para a gente cada vez se aproximar mais de Deus. E é isso que Ele quer, a nossa proximidade. Toda vez que estamos aqui, juntos, nós estamos procurando um no outro os elementos de Deus, aquilo que Ele quer, a unidade. É isso que eu queria dizer. Ah, maravilha. Dona Lucia, a senhora está obrigada a vir na semana que vem, tá? Porque se a senhora está nervosa e falou isso tudo para a gente só tem a agradecer. Porque assim, o tabernáculo pessoal, o tempo de Deus, são questões que são levantadas num estudo como esse. O estudo não é feito só da gente ler, estudar. O estudo aqui, o nosso, é ler, estudar, é a nossa vivência pessoal, é um pouco do conhecimento, é uma mistura de tudo e é esse sentimento também que a senhora trouxe para a gente. Então, primeiro, obrigado pela, talvez, não sei se foi a primeira participação, mas a contribuição de hoje, e a senhora não pode faltar na semana que vem, eu vou passar para o Ricardo. Obrigada. Deixa eu falar um instantinho. Tá. Bom dia a todos. Ricardo, obrigado aí pelo seu estudo, pela sua reflexão. Eu acho que a relação eu e tu, eu e ele. Não está ouvindo?
Só para a dona Lucy chegar para trás um pouquinho para você aparecer. Ah, você pode estar. Isso. Tá. Não, a relação eu e tu e eu e ele, eu acho que é fundamental a gente pensar, porque quando a gente fala eu e tu, é a relação tete a tete, olho no olho, né? É você pensar naquele outro que está com você. Quando você fala o ele, é uma situação distante, como o próprio Ricardo colocou. Então, eu acho que todo espaço congregacional, a gente tem o eu e o tu, porque somos nós que estamos aqui. Então, e o eu e tu também a gente pode trazer para nós próprios, quando a gente fala consigo mesmo, né? Tem até o livro do Martin Buber, né, que é Eu e Tu, que é um livro clássico que a gente poderia até pensar em, quem sabe, fazer um estudo sobre ele. E só fazer uma questão agora aqui, uma curiosidade. A Torá aqui da área é uma Torá Ashkenazí, né? Então a gente veste, né? A gente tira a roupa, né? A gente veste a Torá, coloca aquela capa, aquilo tudo. Agora, trazer aqui, a Torá, a grande maioria das Torás sefaradis, elas são como se fossem cilindros, né? Elas são de madeira, você não veste ela, você abre ela, você coloca ela em cima da mesa como se fosse um cilindro. Você abre e tem a Torá lá para ser feita a leitura, né? Então, eu acho que essas questões também são interessantes, a gente pensar, né, na forma, né, tudo, e o espaço da sinagoga como um espaço de ritual, mas também um espaço de encontro. Isso ficou, ontem, quem assistiu e quem não assistiu, é interessante assistir, a fala de ontem, né, dos imigrantes, e contando, né, das partidas, e das chegadas e das partidas e tudo mais. A Anabela levantou uma questão pessoal dela, que para ela o templo, né, na Tenente Pozzolo, ela tem o templo como o espaço do encontro e das notícias. Por quê? A família dela ia lá aos sábados, geralmente, tudo mais, eles tinham um grupo lá, que era para saber se as famílias tinham conseguido chegar, ou alguma notícia da família no período da guerra, né? Então, eu acho que essa questão de você ter o espaço sinagogal como um espaço não é religioso, mas um espaço do encontro, de espaço da acolhida, né? Porque você chega lá, você tem uma notícia, você não sabe como é que é a notícia, mas você tem os outros próximos. Então, eu acho que essas questões todas, eu acho importante a gente estar trabalhando e trazendo para o dia de hoje o nosso aqui. A gente tem, né, o espaço da sinagoga, eu acho que o fundamental é esse espaço do encontro, da gente saber que a gente pode estar aqui e contar um com os outros. É isso. Como ele falou, que a gente chega nas sinagogas e se sente super à vontade. Semana passada eu estava em São Paulo visitando meu filho e fui na CIP sexta-feira. Talvez CIP seja a casa gêmea da gente aqui, porque a gente realmente fica muito à vontade. E aí o rabino Rubem, falando sobre a Paraxá de semana passada, ele comenta algo sobre que a gente precisa enxergar além dos nossos olhos, ouvir além dos nossos ouvidos, e fala sobre as percepções do coração, que eu acho que tem muito a ver com o tempo, esse tempo de Deus que a senhora comentou aqui, dona Lucy. Então, são coisas absolutamente abstratas que... E aí, juntando com a questão de polir as lentes para enxergar o invisível, que a gente tenta trazer para o nosso mundo concreto, de alguma maneira, né? E é muito interessante que ele fala do tempo do coração, mas pode ter a ver com o tempo de Deus. Não só tudo como... A Paraxá transcende não só a parte, ele quer transcender a parte física para a parte espiritual. Ele quer que o homem não seja somente o físico. É o momento fazer tudo com alma. Vamos botar alma, para ver se a gente criar com alma. Perfeito. É esta alma que ele quer trabalhar. Por isso o tempo que ele dá para a gente. É o tempo da alma. Foi muito interessante isso, conectado com o que eu ouvi na semana passada. Não é só você fazer, mas você sentir o que faz. É muito mais que isso. Não, e aí volto aqui a uma coisa que o Ricardo comentou,
Em Bereshit trata de indivíduos, em Shemot a gente constrói a sociedade, e depois a gente tem o templo que é para reunir as pessoas de uma maneira mais completa, aí depois vem o templo de Salomão, onde ele afasta um pouco isso tudo. Então, quer dizer, a vida ela é cíclica desde lá de trás, desde o começo ela é sempre cíclica em vários aspectos. E hoje, a sensação que eu tenho hoje é que o tempo hoje é uma coisa absolutamente esquisita. A gente não consegue mais definir o tempo e aí da nossa vida no dia a dia, o tempo de um atendimento, o tempo de numa emergência, o tempo de um telefone, o tempo do robô que te atende, o tempo em que um jovem tem ou dedica para escutar outra pessoa, o tempo que esses tempos estão muito confusos. E a gente não está sabendo mais, está tudo, na minha opinião, minha percepção bem rasa, rápida sobre essa questão do tempo no mundo de hoje. Eu diria, até estava comentando que a minha esposa está agora, nesse momento, com um grupo de jovens estrangeiros, passeando, fazendo turismo. E os jovens ficam enfiados no celular o dia inteiro, não sabem o nome dela, ela está 3 dias com eles, não sabe o nome dela ainda. Tá? Talvez porque ela também não tenha forçado essa comunicação, mas ela é absolutamente diferente quando ela recebe um grupo de pessoas de 50, 60 anos. E são comentários curiosos, né, entre o tempo que você se dedica ao outro, por exemplo. Você quer falar alguma coisa? Olha, o Ricardo vai comentar, mas a gente também já está em 9h30. Se alguém quiser mais participar, alguém que estiver online com a gente, por favor. Germano está aqui quietinho, mas Germano não falou da Haftarah, hein? Quero ouvir de você ainda. Bom, primeiro, depois da aula que o Ricardo deu, que Ricardo tem uma linha de raciocínio, que eu fico pensando que a leitura que a gente faz da Paraxá passa a ser com lógica. Eu vou me permitir devagar um pouco no trecho do final da Paraxá, simbolizando a presença de Deus, encheu o tabernáculo, e no versículo 40, 35, que Moisés não podia entrar, parece estranho. O objetivo do tabernáculo era que Moisés e os Coanim entrassem, falassem com Deus e o servissem. Não é decepcionante que Moisés, que investiu sua alma no projeto, não possa entrar no clímax da dedicação? Após alguma reflexão, no entanto, podemos considerar que o fato de Moisés não poder entrar no tabernáculo é, na verdade, o símbolo de seu sucesso. Imagine um arquiteto que projeta a casa dos sonhos de um casal e um construtor o concretiza. O maior sucesso desses especialistas é quando o casal pega as chaves e começa a morar lá. E, consequentemente, quem o projetou e construiu está afastado. Nossa maior alegria é quando nossos filhos crescem e levam uma vida independente e bem-sucedida, separados de nós, não quando temos acesso a todos os detalhes do que está acontecendo com eles, como tínhamos quando eram pequenos. Fica só uma divagação. Pena que meu filho não pode ficar para te ouvir. Muito bem. Ok. Bom, primeiro eu citei, né, que parte do que eu estava falando tinha a ver com um texto que eu li de uma acadêmica americana, o nome dela é Erica Brown. Então, só para ficar, obviamente que muito do que eu falei aqui tem alguma coisa minha, é evidente, mas tem um apanhado geral de um monte de autores, né? A gente não estuda
sem referenciar o que outros escreveram, principalmente quando esse escrito que a gente lê nos toca mais diretamente. Então, aqui entrou, além do Deleuze que eu citei, Rabino Sachs, Rashi, Plaut, Hirsch, enfim, Leibovitch, uma série de autores que escreveram sobre essa paraxá de diversas formas diferentes e, no apanhado geral, me conduziram para essa linha que eu trouxe aqui para dividir com vocês. Eu queria terminar, na verdade, lembrando do início dessa paraxá, onde começa, né, a prestação de contas, né, que Moshe faz, e acho que duas coisas interessantes acontecem, né? A primeira coisa é que nós estamos falando aqui de uma repetição, né? Quando o André falou que o pessoal não sabia o nome da Françoise, a primeira coisa que me ocorreu opa, parece que a gente também não tinha assim tanta atenção, tanto é que precisou repetir, para que a gente pudesse dar a atenção necessária, né? Então, talvez quando a Françoise for falar com ele, sempre ela deve falar assim, como eu diria eu, Françoise. Né? Então, não só, claro não, mas uma sugestão. Mas, no começo... sem dúvida. Mas o começo da paraxá tem uma expressão que também chamou a atenção dos nossos comentaristas, né, que fala na construção, né, os registros da construção do Mishkan, Mishkan Haedut. Ou seja, ele repete a palavra Mishkan e a segunda vez ele associa Mishkan Haedut. E, para quem estava aqui quando o André Lieberman falou, ele falou sobre Tzibur, Kahal e Edá, né? Ou seja, 3 formas diferentes de mencionar o público, né? E Edá, que é, como ele mesmo falou, é a forma da gente referenciar o público pela sua identidade de vivência, ou seja, aquilo que se testemunha em conjunto. E quando o texto da Torá nos traz Mishkan Haedut, né, ele está, na verdade, também nos direcionando para a gente enxergar esse Mishkan como um lugar de vivência comum, como um lugar em que a gente partilha e guarda, a gente partilha experiências e acumula memórias coletivas. Então, quando a gente fala aqui sobre a história da área, quando a gente fala aqui sobre experiências que tivemos ao longo do nosso percurso, né, oportunidades que a gente teve, todo o conjunto dessas memórias fazem com que nós sejamos uma Edá. E que, portanto, a gente possa ter um Mishkan Haedut. Para encerrar, eu queria dividir com vocês algo que eu achei particularmente interessante. Como vocês sabem, eu tenho uma família grande, bem grande em Israel, né? Eu tenho 28 sobrinhos netos e não sei mais quantos estarão a caminho, mas com certeza ainda virão mais. E uma das minhas sobrinhas, né, uma das filhas da minha irmã caçula, Keren, é uma pessoa extremamente talentosa, brilhante, e ela fez uma coisa que nos dá, eu acho, um exemplo de como a gente pode partilhar, né, nosso conhecimento e a nossa vivência judaica de muitas formas diferentes, né? Uma das filhas dela, a segunda das filhas dela, chamada Oriá, ia fazer Bat Mitzvah. E ela decidiu, então, que no ano de preparação do Bat Mitzvah, ela prepararia, junto com a família, especialmente a Oriá, a filha dela que ia fazer Bat Mitzvah, ela iria fazer uma sobremesa ligada a Parashat Shavua. Então, esse livrinho aqui que ela fez e que gentilmente me deram, né, como parte da família, traz todas as 54 sobremesas ligadas a cada uma das Parashot do ano. E, particularmente, no caso de Pekudei, ela fez um doce, né, de sobremesa em forma de nuvem, já que a nuvem é mencionada aqui. Então, não sei se dá para todo mundo ver. Aqui, deixa eu botar aqui, eu boto aqui, ó.
o doce em forma de nuvem. São todas as para-chotas. E aí a gente tem, ela escolhe uma frase, né? Que Anana Adonai, ela mexicana, Yomam ve'esh ti'eh laila, bo le'enei kol bet Israel, bechol ma'asechem, ou seja, né, que vai ter durante o dia uma nuvem, de noite uma pilar de fogo, para que todos possam ver em todos os seus caminhos, né? E aí traz a receita, né, do doce, de onde ela tirou, de qual site, né, que ela viu, etc. Eu achei isso incrível, porque mostra quão amplas são as possibilidades que a gente tem de estudar Torá e partilhar Torá. Né? Então, acho que queria trazer isso como um estímulo para que a gente possa ter também essa criatividade, essa busca permanente de novas formas de estudo, de novas formas de criar, construir vínculos, né, que nos permitam ser, de fato, parte, né, e frequentadores de um Mishkan HaEdut. Muito bem. Só um minutinho. Vamos passa o microfone. Muito bom. Eu achei muito interessante isso, maravilhoso, sobre a nuvem. Porque foi uma constatação, mas importante a gente saber que a nossa nuvem, que a gente constrói aqui todos os dias, todas as vezes que nós, judeus, nos reunimos, a gente constrói a nossa energia. A energia que paira aqui é que permite a nossa nuvem. É uma energia cheia de vibrações positivas e que nos promove a estudar cada vez mais a Torá. Muito, muito legal. Obrigado, dona Lucia. E muito obrigado, Ricardo, porque depois de falar que é preciso polir as lentes conceituais para que a gente possa enxergar o invisível, você traz aqui uma nuvem comestível para que a gente possa enxergar o que a gente não consegue no dia a dia. Então, acho que provar, degustar, enxergar, botar a mão, se lambuzar, enfim, a gente se lambuza com o conhecimento que a gente compartilha aqui. Isso eu queria agradecer, foi muito legal. Espero que todo mundo online tenha curtido tanto quanto eu aqui, quanto a gente aqui. Eu certamente vou para casa hoje bem feliz e muito melhor do que quando cheguei, como eu sempre digo aqui. E é isso, eu vou terminar. Mantenham-se conectados com os informativos da área, a programação aqui está extensa. Ontem teve evento bacana sobre a roda de imigração, né? Vai estar no YouTube, quem quiser, quem não pôde participar. Sexta-feira, amanhã, vamos receber aqui no Kabbalat Shabbat uma refém desse momento aí, uma refém que foi libertada. Acho importante todo mundo que está nos ouvindo, quiser participar, deve estar aqui, tá? Mas a gente vai estar online também amanhã. E é isso. Então, antecipadamente, um Shabbat Shalom para todo mundo. Obrigado, Ricardo, mais uma vez, dona Lucy, todo mundo que participou. Tá? E nos vemos na semana que vem, começando o livro de Vaikra. Obrigado. Boker Tov para todo mundo.